Nossas necessidades são necessidades. Ele estava doente. Ele partiu com esse problema pulmonar. Me parece que ele já tinha fibrose pulmonar. A capacidade pulmonar já estava reduzida. E olha o que ele escreve. Deixar esse ambiente e ter que pensar nas minhas próprias necessidades me parece à beira do insuportável. Então, meus amados irmãos, nós fomos chamados para conhecer, por revelação, do Espírito e na palavra. Do Espírito que nos ensina, que nos abre a visão espiritual e, sobretudo, a glória de Cristo na palavra. E trazer essas glórias à vista de outros. Isso é ministério cristão. O Senhor levou. É esse o objetivo da academia. É trazer isso que nós estudamos para divulgar nas nossas redes sociais. E peço para você compartilhar, porque na verdade isso não é para a minha glória, mas é para a glória de Deus Pai. Eu não sou religioso, nunca fui, e quero destacar isso para as pessoas que de repente estão achando, estão me vendo, estão me ouvindo e achando que eu virei algum religioso. Não, não sou religioso. Eu estou testificando a vida espiritual e que agora tem algum amadurecimento espiritual para poder estar publicamente me colocando. Levante. Eu sei que há mais de uma assembleia aqui e sei que também estou falando para muitas outras assembleias. Que isso seja uma verdade para todos nós, todos, inclusive a assembleia no qual eu pertenço. Que nós sejamos homens e mulheres. Neste aspecto, especialmente irmãos homens. Jovens, em particular, também, que amem a palavra do Senhor. Que vejam Cristo nas Escrituras, de um modo tão deslumbrante, que será incondicional a atração de outros. Porque Cristo é extremamente atraente. Então, quietude, gerada pela palavra de Deus. Quarto aspecto. Deixa eu citar um versículo sobre isso para os irmãos, ainda antes de seguirmos. Abra, por favor, em Filipenses, uma epístola que já estudamos juntos. Filipenses 4. Filipenses 4, verso 4. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora aqui. Seja a vossa moderação. Sentido de moderação é ser calmo, brando, suave. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Agora tem aqui uma frase muito interessante. Apressadamente, nós podíamos interpretá-la como sendo a iminência da vinda do Senhor, né? O Senhor está vindo, o Senhor está perto. Não tem nada a ver. Não é o sentido nesse texto aí. Ele está dizendo que o Senhor está próximo, o Senhor está pertinho, o Senhor está aqui, junto conosco. Perto está o Senhor. Aí ele vai dizer, então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Depois ele vai falar sobre a paz de Deus. É mais do que a paz com Deus. Romanos 5 diz que justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Essa é uma paz que, em Cristo que nos trouxe reconciliação com. Aí não é essa paz. Aí é uma paz além da justificação, da paz com Deus. É a paz de Deus. Nós podemos ter paz com Deus, mas não estarmos vivendo na paz de Deus. Então ele vai dizer a paz. É isso mesmo. A paz em Deus. Vivendo nele, ele vivendo em nós. É uma paz incrível. E quero testemunhá-la aqui. De Deus que excede o entendimento. Graças ao Senhor, meus amados irmãos. Basicamente, todos nós aqui já passamos por situações em que experimentamos que a paz de Deus excede entendimento. Porque se dependesse do entendimento, nós estaríamos perdidos, confusos, oprimidos. Não é? Senhores, se pela linha intelectual lógica a gente quiser entender as coisas que acontecem, a gente enlouquece. Mas à medida que a gente está com Deus, que Ele está conosco, aí a coisa é entendível no sentido
da verdadeira vida eterna, da verdadeira vida em Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo. E é fantástico. Mas é a paz de Deus que excede entendimento, porque coração é mais do que entendimento. Coração é mais do que entendimento. As pessoas são religiosas e religiosidade é intelecto. Vida espiritual é revelação, não se aprende pelo intelecto, nos é revelado pelo Espírito Santo. Quarto aspecto. Quietude nos abre para ouvir a Deus. Aqui nós podemos passar ligeiramente por ele, que já fiz um comentário sobre isso. Livro de Jó, que já estudamos juntos. Um dos versículos mais importantes do livro de Jó, sabe qual é? É o último do capítulo 31. É o verso, se não me engano, 40 do capítulo 31. Sabe o que diz lá? Fim das palavras de Jó. Porque até o capítulo 31, ele fala demais. Porque ele não compreende os caminhos de Deus. Mas eu sou justo, eu sou íntegro, eu sou reto. E ele está falando É muito sério. interessante esse comentário dele, que está na Bíblia, né? Que Jó fica discutindo lá no livro de Jó com Deus e fala, porque ele está no eu, ele consegue compreender. Mas chega uma hora que ele para de falar. E aí ele tem a revelação. Aí ele diz que ele conhecia Deus, mas agora ele via Deus. Veja a diferença. Sério. Porque Deus deu um testemunho dele no início do livro, dizendo que era mesmo. Quando Satanás se apresenta a Deus, ele diz assim, que o servo Jó, aliás, o Senhor diz, observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus falou. Então, quando Jó diz, eu sou justo, eu sou íntegro, eu sou reto, ele está falando sério. Ele fica falando do eu, mas tem muito mais. Ele vivia uma vida justa, ele vivia uma vida íntegra, ele vivia uma vida reta. Então, qual era o problema de Jó? Autoconfiança. Ele se baseava nessas coisas. Senhores, é impressionante. Como eu falo com algumas pessoas, elas têm uma confiança que estão fazendo tudo certo. Vivem correndo para baixo, para cima, estressada, com 1000 probleminhas da vida. Certamente um coração totalmente agitado, tendo problemas de saúde, e elas têm uma confiança nelas, na certeza que elas estão certas do que elas fazem. Isso chama-se, para mim, arrogância, soberba. Elas não podem dizer que não está bem. Ou elas, quando se colocam que não estão bem, elas se colocam como vítimas. Também é errado. Nós não somos vítimas de nada. Tem sempre uma razão de Deus Pai por amar-nos, a cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito. Dá para comparar com o outro também. Interpretava Deus, os tratos de Deus com ele, baseado nessas coisas, né? A chave do livro de Jó, muitos comentaristas nunca entenderam o livro de Jó. Então não leia qualquer comentário sobre Jó. Porque a chave do livro de Jó está em uma palavra: filiação. O desejo de Deus era elevar Jó de um nível de maturidade espiritual, de compreensão, para um nível muito mais elevado. E é o que o Novo Testamento... Tá vendo? Esse nível de espiritualidade que está lá no livro de Jó, que ele acabou de comentar, isso eu testifico também. Porque pessoas que me conhecem, elas não percebiam a diferença do agora. Porque o meu nível de espiritualidade aumentou. Hoje eu digo que eu sou um adolescente espiritualmente falando. Mas antes eu era um nenê, uma criança. Não tinha a consciência espiritual que eu tenho hoje. chama de filiação. Então, Jó interpretava Deus de acordo com os tratos de Deus. E ele fica muito bravo com Deus. Não é? Ele chega a dizer que Deus era o caçador que estava espreitando a ele como uma caça para tirar nele a flecha. Ele chega a dizer assim para o Senhor: deixa-me. Como dizendo, coloque seus olhos em outro. Você está mirando em cima de mim e eu estou sendo alvo de tudo isso. Não é? O livro é muito impressionante. Então ele fala... Na verdade, Deus estava amando. Tudo que aconteceu com Jó foi por amor a Jó,
para que o Jó fosse um filho maduro para Deus. Fala, fala. Quando nós chegamos